Hoje é dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Esse é um tema muito relevante, importante e que ficou ainda mais em voga depois da pandemia. A gente preparou, inclusive, uma tela que mostra um pouquinho do cenário, como que está a situação do nosso país. Olha só, falando de saúde mental no Brasil, tá? Pesquisa realizada, então, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, a gente fala aqui do país com mais pessoas ansiosas na América Latina. Esse, o nosso país, o Brasil. O quinto mais depressivo do mundo. Os dados são preocupantes, de fato. 52% dos brasileiros acreditam que a saúde mental é o principal problema do país. Essa pesquisa segue, tá? Com dados ainda mais preocupantes. A pandemia da Covid-19 impactou a saúde mental dos brasileiros com um aumento de episódios de crise de ansiedade, por exemplo, e sintomas de estresse agudo. E a Associação Brasileira de Psiquiatria apontou que os médicos associados registraram um agravamento dos sintomas dos pacientes após o início da pandemia da Covid-19. Bom, por isso que nós estamos aqui no estúdio com uma especialista no assunto, a psicóloga Carol Buozzi, que está aqui conosco. Caroline Buozzi, mas eu chamo de Carol, me permita isso. Primeiro, obrigado pela presença, por estar aqui conosco para discutir um assunto tão importante. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí o convite de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Ele é essencial para que a gente consiga viver bem, a gente conversar sobre isso e esses dados que a gente acabou de ver, o quanto nos assustam e nos preocupam para cuidar da nossa saúde mental. A gente vê alguns pontos em um dos dados específicos falando de crise de ansiedade. E a gente escuta no dia a dia, eu estou com uma crise de ansiedade, muitas vezes sem o diagnóstico, sem acompanhamento de um profissional. Existe a crise de ansiedade sozinha ou, quem sabe, ela seja a ponta do iceberg, um problema muito maior, ela já vem numa somatória de problemas? Existe sim. Hoje a gente tem os transtornos de ansiedade, né, dentro do critério que a gente tem diagnóstico, e dentro dos transtornos de ansiedade existem vários tipos de situações relacionadas à ansiedade que vão despertar aí algum tipo de sintoma. E uma delas, né, que pode gerar uma crise de ansiedade, que é aquela crise que a gente vê mesmo, né? Porque geralmente a ansiedade, ela é um sintoma muito interno. Então ela não é um sintoma que na maior parte das vezes, o outro percebe, né? Salvo quando a gente começa a ter alguns comportamentos. Mas a crise, não. A crise, ela trava a pessoa. Ela parece muitas vezes com um ataque cardíaco. A pessoa fica sem ar, ela não consegue respirar, ela precisa deitar, ela tem taquicardia, ela começa a suar. Então, a crise de ansiedade, ela está muito relacionada ao que a gente conhece, popularmente chamado como síndrome do pânico, né? E que muitas vezes vai gerar, sim, a essa crise, que é esse pico de ansiedade, que a pessoa não tem controle e passa a ter sintomas físicos graves, que dá um travamento total na pessoa e ela passa a apresentar sintomas muito visíveis a todo mundo que está em volta. Deixa eu trazer para a nossa roda de conversa, Rafaela Schwinka, ao vivo, Rafa, para a gente falar também do atendimento à saúde mental. A gente muitas vezes pensa em custo, mas muitos municípios oferecem esse atendimento, acompanhamento também pela rede pública. É o caso de Cascavel, né? Isso mesmo, para vocês terem uma ideia, do início do ano até agora, 1.300 pessoas estão realizando acompanhamento com psicólogo através aí do Sistema Único de Saúde, né? Sem contar aqueles atendimentos que também ocorrem com os psiquiatras, que são daí os médicos que podem ali, né, no caso, dar e receitar a medicação se necessário. Para vocês terem uma ideia, para quando precisar de um tipo de atendimento como esse, é só procurar ali o posto de saúde mais próximo da sua casa para você ter então o encaminhamento. E o mais legal de tudo, Wagner, é que a gente notou que houve uma procura maior. Não quer dizer que as pessoas talvez estão ali ficando mais estressadas ou algo nesse sentido, mas a gente pode ver, na verdade, que as pessoas estão ficando mais atentas e preocupadas, o que é ótimo. A gente conversou com a responsável por esse, né, programa que acontece aqui em Cascavel e ela vai trazer mais alguns detalhes para o pessoal aí já ficar bem atento. Olha só.
Quando vocês forem lá no posto de saúde, conversar com a enfermagem, com a assistência social, marque uma consulta com o médico e ele vai avaliar qual que seria a real necessidade do caso. Se precisaria passar por um psicólogo, precisa passar por um psiquiatra ou precisa de encaminhamento para algum outro lugar. Atualmente nós temos 5 serviços dentro da Prefeitura Municipal que cuidam da saúde mental. O CETEA, que cuida do transtorno do espectro autista, o CAPS-I e o CAPS-AD, que cuidam das crianças e dos adolescentes, e o CAPS-13 e o CASME, que cuidam dos adultos. Rafa, obrigado à nossa entrevistada também, valeu por compartilhar conosco mais informação. Carol, a gente percebe inclusive que muitas das vezes a pessoa que está com algum problema mental, está dando algum indício de estresse, crise de ansiedade, de repente até evoluindo para uma depressão, ela demora a buscar o atendimento ou ela tem essa dificuldade de perceber. E aí o papel de quem vive, né, do familiar, do colega de trabalho. É isso mesmo. O que a gente precisa observar, né, em quem está próximo da gente para a gente ajudar? Eu percebo também que hoje, pelo que a gente vê a psicóloga aí falando na entrevista, cada vez mais as pessoas têm buscado essa ajuda. Porque o conhecimento sobre a importância da saúde mental para o nosso equilíbrio, para a nossa vida, tem cada vez mais se disseminado e a pessoa tem percebido quanto antes ela procurar, melhor a possibilidade dela melhorar e obter a cura. Mas também a pessoa dá sinais por perto de nós, né? Então, quando ela começa com isolamento muito intenso, mudança de comportamento repentino, ela começa a ter frequentes desequilíbrios emocionais, né? Aquele surto, a gente fala que a pessoa surtou. Então, ou seja, quando a pessoa não consegue manter o equilíbrio das coisas da vida, para que esse bem-estar não está mais conseguindo fazer com que ela resolva os conflitos de forma adequada, a gente está falando de uma pessoa que está com um problema de saúde mental. Então, aquela pessoa que está sempre se desequilibrando emocionalmente, tendo surtos onde ela não se reconhece, depois de 10 minutos ela fala, o que eu fiz? Ou seja, ela perdeu realmente o equilíbrio. A gente, à volta, consegue perceber isso. Essa pessoa precisa acender uma luzinha nela que alguma coisa não está bem na sua saúde mental. Se isso começa a acontecer sempre, ela precisa buscar ajuda, porque realmente o bem-estar dela não está dando conta de que ela consiga ter esse equilíbrio para resolver os problemas da vida e também curtir os momentos bons da vida, né? É isso que é saúde mental, a gente conseguir resolver as dificuldades, os problemas que todo mundo tem com equilíbrio e desfrutar dos momentos bons satisfatoriamente. A gente fala em saúde mental quando a gente alcança isso. Eu entro numa polêmica agora, porque a gente sabe da importância da tecnologia, da rede social, e a gente viu números, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, pós-pandemia, onde a tecnologia, pelo menos no Brasil, parece que a gente adiantou uns 10 anos, desde a educação de forma remota, de forma muito positiva, porque a tecnologia ela é fundamental, ela nos ajuda muito. Mas a gente viu principalmente uma juventude, de certo modo, conversando com mais gente de forma digital. Não se tem muita interação, não vai a um parque, as brincadeiras mudaram. E aí, como que a gente cuida da saúde mental, principalmente falando de adolescentes e jovens? A gente precisa ter o limite da tela. Hoje não é mais segredo nenhum para a psicologia, para a psiquiatria, o quanto o uso abusivo de telas provocam problemas de dificuldades psicológicas e até transtornos psicológicos, né? A gente tem transtornos de vícios digitais, onde a pessoa não consegue sobreviver se ela não estiver conectada, ela se desequilibra completamente. Então, a gente sabe que a gente precisa estabelecer esse limite, porque esse limite, por mais que nos traga coisas boas, ele nos afasta das pessoas e as relações de cuidado, as relações de afeto, as nossas interações sociais, elas são muito positivas para a nossa saúde mental. Na medida onde a gente fica muito conectado com uma tela, a gente se afasta daquelas coisas que nos curam, que nos tratam, que são as pessoas, o amor, o afeto. E por mais que a gente no dia a dia não perceba que a tela faz isso, ela faz. Né? No tempo que eu fico ali 5 horas, 7 horas conectadas, eu estou me afastando das pessoas às quais estabeleço vínculos, com os meus amigos, com a minha família, com os filhos, com as pessoas que nos amam. E isso com certeza vai impactar a nossa saúde mental e também na nossa parte neurológica, né? A luz, as imagens, as diversas informações
informações, isso sem contar o estado psicológico. Aquilo que eu fico vendo, aquilo que eu fico imaginando quando eu vejo a vida do outro, quando eu começo a me afastar da minha realidade, só ver coisas imagináveis e possíveis para outras pessoas, como eu me sinto, como isso afeta a minha autoestima e como isso afeta também, principalmente, como eu disse, as relações. Então, o limite do uso de tela e esse equilíbrio precisa ser visto porque, com certeza, a saúde mental pode ser impactada pelo uso abusivo disso. E para finalizar, eu vou para o outro extremo. O público que está nos acompanhando agora, que já passou dos 60 anos, mais experiente, que está trabalhando, muitos aposentados que estão mais em casa. Qual a atenção para esse público, essas pessoas que estão nos vendo agora e os familiares também que tem esse público 60 a mais, ou seja, os idosos? Legal, acho muito importante falar disso, gente, porque a saúde mental ela está atrelada também à saúde física, né? Então, os exercícios físicos, nunca se falou tanto da importância do exercício físico, de uma alimentação equilibrada para a saúde mental também, né? Então, os idosos, a gente precisa se envolver em programas, a gente precisa tem muitas outras coisas disponíveis, inclusive no município. Tem programas maravilhosos aí de saúde no bairro, né, nos postos de saúde, nas UBSs próximos da casa de vocês, inúmeros programas que podem facilitar essa interação do idoso também com a comunidade e dessa preservação da saúde física através de exercícios regulares, de uma alimentação balanceada, porque sem dúvida isso impacta também na nossa saúde. Não só do idoso, mas do adulto, do jovem e da criança também. Não tem como desconectar, né, o físico, o psicológico, o emocional e o genético, o biológico. Estamos ao vivo agora pelo nosso canal no YouTube também, RIC TV Oeste, para o restante do estado, para os demais estados do país, e a nossa transmissão fica na íntegra. Então, se você quer rever a fala da Carol Boazzi, vai lá para o nosso canal no YouTube agora, inclusive depois fica o destaque RIC TV Oeste. Carol, obrigado pela parceria, volte mais vezes. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, espero que esse recado aí tenha melhorado um pouquinho da condição de análise de cada um sobre a saúde mental que está nesse momento. Discutir o assunto é fundamental, 6h40 agora.